Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será sobre o autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e você verá que nessa condição não existe apenas um tipo de autismo, mas muitos subtipos. Mas antes disso, meu nome é Crisóstomo, sou psicólogo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. Na edição mais recente do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, alguns outros transtornos foram englobados no espectro autista, que foi a Síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância e os transtornos invasivos do desenvolvimento não especificados. Geralmente, o diagnóstico do autismo é realizado ainda na primeira infância, pois os sintomas podem ocorrer antes dos 3 anos. O autismo também pode estar associado a outras condições, como epilepsia, distúrbio do sono, TDAH, entre outros. O termo espectro refere-se a uma ampla variedade de sintomas e níveis de gravidade dentro do TEA. Algumas pessoas com autismo enfrentam prejuízos graves, enquanto outras podem funcionar de forma mais independente. O diagnóstico de autismo traz sempre sofrimento para a família inteira. Por isso, as pessoas envolvidas, que são os pais, irmãos, parentes, precisam conhecer as características do espectro e aprender técnicas que facilitam a autossuficiência e a comunicação da criança e o relacionamento entre todos que com ela convivem. Crianças com autismo precisam de tratamento e suas famílias de apoio, informação e treinamento. As principais características do TEA estão relacionados na interação social e comunicação, incluindo padrões incomuns de fala, falta de contato visual, não responder quando chamado pelo nome, dificuldade em manter uma conversa, repetição de frases ou palavras, dificuldade em compreender os sentimentos dos outros e expressar os seus, e comportamentos repetitivos ou incomuns. Dentre os comportamentos atípicos, podemos notar que as crianças com autismo podem demonstrar extrema atenção ou interesse por determinado objeto, e uma coisa importante é a manutenção de uma rotina. Em geral, as mudanças no dia a dia ou a exposição a ambientes barulhentos e superestimulantes pode perturbar as crianças com autismo, levando a explosões de raiva, frustração, angústia ou tristeza. Quais são os tipos de autismo? Como você viu, autismo não é tudo igual e existem vários graus, com intensidade dos sintomas maior ou menor. É perfeitamente normal que alguns autistas enfrentem dificuldade de aprendizado, enquanto outros podem ter uma vida aparentemente normal, mas ainda assim sentir que não se encaixam na sociedade, especialmente pelas dificuldades de socialização. Vou citar agora os tipos de autismo mais comuns e as principais características. Síndrome de Asperger é considerado a forma mais leve entre os tipos de autismo e é 3 vezes mais comum em meninos do que meninas. Normalmente, quem possui a síndrome conta com inteligência bastante superior à média e pode ser chamado também de autismo de alto funcionamento. Também é normal que esse autista se torne extremamente obsessivo por um objeto ou um único assunto e passe horas discutindo ou falando sobre o assunto. Se a síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto com Asperger poderá ter mais chances de desenvolver quadros depressivos e de ansiedade, transtorno invasivo do desenvolvimento. Essa é uma fase intermediária, já que ela é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger, mas não tão forte quanto o transtorno autista. Nesse caso, os sintomas são muito mais variáveis, porém, de uma maneira geral, o paciente apresentará quantidade menor de comportamentos repetitivos, dificuldades com a interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mais superior ao transtorno autista, que são aqueles que apresentam sintomas mais graves que os 2 outros tipos de autismo. Neste caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, a cognição e a linguística. Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Esse é o tipo clássico de autismo e que costuma ser diagnosticado de forma precoce, em geral antes dos 3 anos. Os principais sinais que indicam a condição são falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos como bater ou balançar as mãos, dificuldades em fazer pedidos usando a linguagem e desenvolvimento tardio da linguagem.
linguagem. Agora eu vou falar do transtorno desintegrativo da infância, que é considerado o tipo mais grave do espectro autista e o menos comum. Em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos 2 aos 4 anos de idade, ela passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais, sem conseguir recuperá-los. Além dos diferentes tipos de autismo, também existem variações em relação aos níveis de gravidade. Eles são o leve, o médio e o grave. Cada nível desses, a criança apresenta mais dificuldade nas relações sociais e na comunicação, tanto a verbal como a não verbal. O autismo é uma síndrome que costuma apresentar sintomas mais expressivos nos meninos do que nas meninas. E com isso, muitas mulheres podem passar a vida subdiagnosticadas, ou seja, estudam alguns dos espectros do autismo, mas sem terem um diagnóstico fechado. Normalmente, apenas as meninas com os tipos de autismo mais graves costumam receber o diagnóstico logo na infância, enquanto outras com níveis mais leves passam desapercebidas ou com diagnósticos errados, como transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade limítrofe, conhecido também como borderline, entre outros. Isso acontece geralmente porque as meninas apresentam menos atitudes restritivas e repetitivas, além de conseguirem camuflar melhor os sintomas, imitando comportamentos sociais de outras crianças da sua idade. Não é raro os casos em que as mulheres recebem o diagnóstico de autismo quando adultas. Agora vamos para as causas do autismo, que atualmente são desconhecidas, mas existem muitos estudos e pesquisas que analisam o desenvolvimento do TEA. Alguns pesquisadores identificaram genes que surgem por mutação espontânea ou são herdados, que parecem ter conexões com o autismo. Pessoas com autismo também podem sofrer alterações em áreas cerebrais que afetam a fala e o comportamento. Os fatores ambientais também podem influenciar o desenvolvimento do TEA, embora esse fator ainda não seja confirmado pela ciência. E o diagnóstico do autismo é clínico, feito por um médico especialista, através dos relatos dos pais sobre o comportamento da criança e a observação da criança em diferentes ambientes. E por enquanto, não existe um tratamento único para o autismo, pois cada criança é única. Ainda que existam sintomas comuns, é preciso analisar as características de cada um. O médico ou psicólogo especialista em autismo irá encaminhar a criança para um tratamento multidisciplinar, de acordo com suas necessidades, que pode ser o fonoaudiólogo, que pode acompanhar a criança no desenvolvimento da linguagem não verbal e verbal, a ludoterapia, que é uma terapia através de jogos e brinquedos que o terapeuta trabalha a interação social e o contato visual da criança, o ABA, que é a análise aplicada do comportamento com o objetivo de amenizar determinados comportamentos nocivos e estimular outros, grupos de habilidades sociais para praticar as interações sociais do dia a dia e melhorar o comportamento social, e alguns medicamentos que, embora não sejam específicos para o autismo, ajudam com possíveis problemas emocionais comuns no espectro, como ansiedade, hiperatividade, ataques de raiva, impulsividade, agressividade e alterações de humor. E como existem inúmeros tipos de autismo e também graus de comprometimento, por isso nem todos os autistas são iguais ou apresentam os mesmos sintomas. De qualquer forma, é muito importante para o autista contar com uma rede de apoio, em especial da família, compreendendo suas limitações e dificuldades e ajudar a enfrentar os seus desafios. Para quem sofre com autismo, a dica é sempre procurar ajuda, tanto com profissionais especializados como um grupo de autistas. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode deixar nos comentários, que eu leio todos e eu vou responder a todos. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até o próximo vídeo.